time! No início eu quero puxar vocês a atenção para uma coisa que eu mesmo iniciei, né? Eu iniciei falando mulher negra. Por que eu não falei negra? Porque normalmente quando a gente fala em mulher, ok, né? A gente não precisa falar mulher branca. Se a gente fala mulher, a gente já entende, a gente já tem uma visão de qual é a mulher que a gente está falando, né? Mas para falar da negra, a gente precisa falar mulher negra. Tá? Então já é uma forma que a sociedade tem de nos excluir, de nos diferenciar. Tá? O Abdias de Nascimento, que ele tem um livro sobre o genocídio do negro brasileiro, né, do negro no Brasil, e ele vai falar muito sobre essa questão de que o genocídio não é apenas a morte, né, não é a morte violenta, né, também são todas as formas de exclusão da população negra, seja economicamente, psicologicamente, né, fisicamente, né, o sistema prisional, né, até esse relato das crianças que não se sentem bem o suficiente para dar uma mão ou para poder fazer um trabalho, isso é uma forma do Brasil, da sociedade brasileira, a gente vai se situar aqui no Brasil, é uma forma da sociedade brasileira de implementar o genocídio da população negra, né? Então a gente cresce, né? Antes mesmo da gente já estar formado na barriga, já tem vários comentários racistas, né? Somente eu vou puxar muito a questão do cabelo porque essa é a minha área, tá? Senão tem muitos comentários, ai, como é que vai ser o cabelo, né? Será que vai nascer pichain, né? Como é que vai ser, como é que vai ser o nariz, né? Então antes mesmo da gente nascer, já há formas de nos diferenciar e de nos excluir. Né? E a gente já nasce sabendo o nosso papel estabelecido dentro da sociedade. Quais são os papéis que a gente pode cumprir dentro dela e quais são os papéis que a gente vai ter que, de certa forma, transgredir o sistema para chegar até eles. Para chegar até esses espaços, principalmente dentro do mercado de trabalho, não só dentro da universidade. Porque a gente está conseguindo entrar dentro da universidade, mas agora a gente tem que conseguir alcançar o nosso espaço dentro do mercado de trabalho, o que é bem mais delicado e complicado nesse quesito. Até mais complicado do que entrar na universidade, inclusive. Até porque se pede foto no currículo, né? Então não é algo tão simples, né? E foi comentado também que ainda é difícil de ver negros e negras nos corredores da universidade, né? Eu iniciei a faculdade aqui em 2012. Era eu e mais 2 negros em sala de aula. Eu fui a única negra que me formei da minha turma. Isso que eu ia te dizer, geralmente a gente até vê nos primeiros semestres. Conforme vai andando o curso, a evasão dos negros é muito maior. Porque se tem, desde o início, né, já tem já é dito para nós que aqui não é o nosso espaço. Então, eu passei muito por isso, eu tive grandes dificuldades de terminar a faculdade, de continuar e terminar, não só por questões financeiras, por leitura de texto, mas também de aceitar que eu tenho direito de fazer um curso superior e terminar ele. Né? Então, hoje que eu já tenho mestrado concluído, hoje já tenho trabalho, não moro sozinho, porque na verdade a gente mora juntos, a gente divide apartamento, mas hoje que eu me vejo numa posição totalmente diferente de quando eu iniciei a universidade, eu pensei em iniciar a universidade, eu olho para trás e vejo, olha quanta coisa eu consegui vencer, né? Olha quantas coisas já enfrentei nesse caminho e eu vi muita gente ficando, né, no meio desse caminho. Então, as tantas vezes que eu pensei em desistir, porque a minha família toda, o meu pai, ele foi durante muitos anos gerente de supermercado, meus irmãos trabalharam em supermercado, então a minha visão era eu preciso terminar o ensino médio e trabalhar num supermercado para ajudar em casa. Né? Então, entrar na universidade não era algo que para mim era possível, era concreto. Né? Na verdade, eu nem sabia o que era universidade no último ano da faculdade. Eu fui saber por causa de uma colega minha do ensino médio
que ela veio de Soledade para terminar a escola aqui, e ela fala muito da UFSM. Mas que diabos é a UFSM? Aí pesquisei na internet, nossa, é uma universidade, né? E eu acabei entrando, né? Mas durante toda a minha graduação e também o mestrado ainda teve essa perseguição mental de que aqui não é meu lugar. Mas, por outro lado, conforme eu fui estudando, tendo conhecimento mais sobre teóricos e teóricas negras, eu fui percebendo que não, as coisas não são assim, né? E se puxar um pouquinho também os textos da Bell Hooks, da Lélia Gonzalez, elas vão falar bastante sobre essa questão da epistemologia branca. O que a gente aprende na universidade é uma epistemologia branca. Então, vocês vão ver os clássicos, os teóricos clássicos são brancos, homens, né? Então está ali, todos os estudos que a gente faz estão o tempo todo dizendo: você não deveria estar aqui, você não tem capacidade de estar aqui. Então, se é mulher, se é negra, então é mais forte ainda, né? Então, são várias formas que a sociedade institui esse genocídio, né? E que a gente precisa não só lutar instituindo políticas públicas, mas também lutar nos refletindo, né? Então, refletindo também sobre raça, mas não é raça negra, é raça socialmente construída, pensar a gente enquanto brancos, enquanto indígenas, enquanto negros, né? Ok, eu tenho uma amiga branca, mas nós duas passamos por dificuldades financeiras, nós duas passamos, sei lá, por abusos sexuais, mas como é que é a nossa experiência? O que nos difere, né? O que é ser mulher branca passando por essas questões, o que é ser mulher negra passando por essas questões, né? Então, quando se fala também sobre feminismo negro, se for falar sobre o feminismo em geral, né, o que menos se vê são as negras dentro do feminismo, né? Por quê? Porque muitas das discussões que se tem não nos integram, né? A gente não se vê nessas discussões. Então, a própria Lélia Gonzalez também, eu vou acabar puxando bastante ela, que ela é uma pioneira no feminismo negro aqui no Brasil, né? Ela vai falar justamente sobre pares, né? A gente, apesar do negro ser machista, a gente consegue lutar mais ao lado dele do que ao lado da branca. Porque tem muitas questões que a nossa opressão, a base da opressão cultural que a gente sofre, ela se iguala mais ao negro do que à branca, né? Então, puxando também a Angela Davis, do livro... Esse livro, ele também me ajudou a desconstruir bastante coisa, assim, porque ela vem lá claro, ela fala dos Estados Unidos, né, de uma sociedade americana, mas ela fala um pouquinho sobre essa de união entre as mulheres negras e os homens negros no início do movimento, de que não tinha tanta essa separação, né? Então era uma relação mais de igual. Então acho que faz sentido a gente se sentir muito à vontade até para discutir as nossas problemáticas relacionadas ao movimento do feminismo negro dentro do movimento negro, os homens negros, mesmo sendo um ambiente muitas vezes, grande parte das vezes, machista, do que eu, até como LGBT, falo bastante isso, e que eu me sinto muito melhor, eu me descobri como uma mulher negra LGBT dentro do movimento negro. Não foi dentro do movimento LGBT, até porque, apesar de fazer parte, eu não me sinto muito representada por ele. Então, ainda é muito dentro do seu guarda, desculpa. Não, eu me peço desculpa. Não, eu lembrei agora de um comentário que eu estava fazendo aquele curso do campo, sabe? Que são, até sábado, a não ser nesse sábado, no outro vai ter vai falar sobre o feminismo negro, né, e tal. E aí, esse sábado passado, eles falaram de todas as linhas de feminismo, assim. E aí trouxeram um pouco disso, assim, de que mulheres que às vezes sofriam agressões de homens, né, negros, elas não denunciavam por conta de que sabia que eles iam sofrer uma opressão bem maior do que o homem branco sofreria no presídio ou
Então, tipo, quanto eles se defendiam, né? Eu achei Mesmo sendo uma relação são complexa e abusiva, daqui a pouco tinha ainda tinha essa coisa de se protegerem, né? Eu achei bem interessante isso. E Nunca tinha proteger a parado pra família pensar como sobre um isso. todo também. Hã? Porque, proteger a família como Isso. um todo, porque uma criança negra e ter lá no histórico dela de que o pai foi preso, ele vai ter um peso estigma. muito maior do que para uma criança branca que tem um histórico de que o pai foi preso. Sim, eu achei muito. Eu nunca tinha pensado por isso, assim, por esse lado, assim, tipo, eu achei bem marcante, assim. Óbvio, não é a relação entre as pessoas negras ideal que a gente gostaria que fosse, mas é uma das formas que as pessoas negras têm de se unir ainda dentro desse aspecto. Desculpa. Não, eu tô só vou acompanhando, aí eu vou falando. Mas sabe que dentro das escolas, eu não sei se acontece lá na rua, tem uma turma de meninas, no caso, né? Aí tu quer mencionar aquela criança, não, é aquela negrinha. Aquela ali, uau, a negrinha. Ah, o negrinho. O atuado da negra. Sabe? Mesmo. Mesmo. Essas pontuações, assim, e até no aniversário tem, sei lá, 5 bebês. Ah, é o bebê da negra ali, ó, aquele lá. É sempre o que, sabe, o dedo vai lá. Eu queria, assim, fazer algumas perguntas, assim, para as gurias, né? Que pegando até o gancho com o que a Lisa falou, assim. Eu me lembro do evento do Congresso do Mundo de Mulheres em Florianópolis, que aconteceu agora há pouco tempo, né? E estavam lá intelectuais, eu não me lembro qual é a área dela especificamente, mas ela é uma das grandes líderes mundiais da Marcha de Mulheres, né? Marcha Mundial de Mulheres. Não me lembro se ela é da literatura, da filosofia, né? Uma mulher moçambicana, né? E eu me lembro da fala dela, assim, muito, me impactou muito, assim, que ela colocava assim que se a gente quer pensar uma nova sociedade, né, a nível global, a gente tem que pensar que essas, digamos, essas opressões, né, entre gênero, raça, classe e a crise ambiental, elas se entrecruzam, né? Se a gente vai pensar norte global, sul global, então, né, América Latina, África, Índia, né? E então, assim, e aí a marcha foi linda, assim, que o recado delas, assim, para as mulheres brancas, né, foi elas disseram, bom, qual é o papel, e isso foi muito denunciado, né? As mulheres brancas, historicamente, assim, né, ficam lá dando palestrinha, dando a letra para o movimento feminista, né, enquanto esquecem das suas companheiras negras, indígenas, né, lésbicas, né, então uma série de né, enfim, né, que a gente tem que ouvir, claro. E elas, então, na organização da marcha, né, elas falaram, bom, então primeiro, né, as mulheres indígenas e as mulheres negras, né, o movimento LGBTI, e aí, enfim, né, e aí por último as mulheres brancas, né. Então, acho que isso que eles atrasam, acho que é importante, assim, quer dizer, um dos nossos papéis, né, acho que de perguntar para vocês, assim, né, voltando também à questão do conceito de lugar de fala, né, quer dizer, aqui, por exemplo, no curso de filosofia nós somos 17 professores, 3 mulheres, nenhuma mulher negra, né. Então tem muitas mulheres, muitas não, né? Mas tem algumas professoras negras dentro da UFPEL, né? A Miriam lá da Psico, a Georgina aqui da FAI, né? Uma série de outras colegas aqui, mas na filosofia não tem, né? Então isso foi uma coisa que eu me perguntei muito, assim, sobre o que fazer. A gente não vê mulheres, né? E as mulheres negras, elas não estão contempladas na bibliografia da literatura de filosofia política, de ética. Então, como nós devemos trabalhar essa questão do lugar de fala, a partir do lugar de fala, que não é o meu lugar de fala, né? E aí eu acho que é meu dever trazer essa bibliografia para o curso de filosofia, né? Então, eu queria que vocês discutissem um pouco isso, assim, essa questão do lugar de fala, que eu acho que é importante. Porque um dos papéis, eu acho que é isso, assim, o nosso dever de
de mostrar para essa pessoa, que é uma pessoa racista, assim, todos nós, né, como a Lia falou, a gente tem um racismo em alguma medida, né, que é algo estrutural, assim, da nossa sociedade. Mas um dos nossos deveres é quem tem um pouco mais de consciência de tudo isso é dizer, olha, fulano, tu não pode falar isso, né, tu não pode usar esse tipo de linguagem. Tu errou em falar isso, né? Quer dizer, tu tem que estar... O nosso papel de educar a população branca do racismo que trazem e que perpetuam, né? Então, isso eu acho que é uma questão, assim, mas uma outra questão é também, né, trazendo esse conceito de lugar de fala que eu acho que é extremamente delicado, assim, complexo, diante desses problemas, né? Quer dizer, a gente está num espaço extremamente elitizado, que é a academia, né? Não só a academia, né? A Camila falou a própria questão do emprego, né? Quer dizer, a questão do acesso da população negra, das mulheres negras à questão do emprego, e o conceito de lugar de fala também, né? Passou mal. Esse conceito de lugar de fala, eu tenho algumas críticas, assim, a partir da visão da Djamila. Porque eu acho que o conceito de lugar de fala que se fala hoje, lugar de fala que se fala hoje, eu acho que excluiu uma possibilidade, um entendimento que é mais profundo sobre o que é o lugar de fala. Lugar de fala não necessariamente porque tu é branca que tu não possa falar sobre mulheres negras, não possa falar sobre racismo, né? Então, é mais ou menos o que eu tinha falado um pouquinho no início, que é essa questão da construção da identidade. Tá? Nós estamos, estamos na mesma sala, mas nós temos identidades distintas, tá? Eu e a Camila somos negras, mas a história de vida é diferente. Se eu for contar como foi que a minha adolescência, a minha infância, ou como foi a minha entrada na faculdade, vai ser bem diferente já da história da Thaís. Eu já fui criada para entrar na universidade. Então a fala de negra não é una, né? Não é única. Então eu defendo sim que brancas possam falar sobre negras, porque aí tem que ver, vou falar qual é o meu lugar. Como é que eu vou falar sobre isso? Essa visão de eu enquanto branca, como é que eu enxergo essa questão da negra, como é que eu enxergo essa questão do racismo, como é que isso perpassou a minha vida, que é exatamente isso, trazer raça não só como raça negra, mas raça branca, né? É nos trazer também para essa noção de que, olha, a sociedade brasileira ela não está separada entre mulheres e mulheres negras, está separada entre raças brancas e negras, e então o racismo perpassa também as negras e os negros, e é isso que se tem que refletir, como é que isso perpassa a vida de vocês. Como é que vocês vão refletir sobre isso, como é que vão discutir, vão puxar a conversa com outras pessoas, né? É ser de uma forma mais profunda, sair um pouco da epistemologia ocidental branca, né? É realmente se colocar também enquanto raça, enquanto uma pessoa racializada. Então, aquele livrinho da Djamila sobre lugar de fala, tem alguns teóricos que ela não traz muito, mas que já na década de 1920, já tinham teóricos negros, sociólogos negros, que falavam sobre lugar de fala, mas não com essa nomeação. Né? Então se usava outro conceito, se usava outra forma de se falar, mas o conceito de fala ele é antigo e não é essa questão de exclusão, né? Porque eu sou branca que eu não posso falar sobre negros, que eu não posso falar sobre racismo, que eu não posso falar sobre preconceito e discriminação. Né?